Olá, boa noite, tudo bom? Tô aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar desses dois filmes aqui, Taxi Driver e Vivendo no Limite, Bringing Out the Dead no original. Esse título é meio estranho, né? Mas enfim. Eu tô falando desses dois filmes por conta da parceria do Martin Scorsese, que é o diretor dos filmes, do qual eu sou grande fã, com o roteirista e diretor, né, Paul Schrader. Eles fizeram 4 filmes juntos e os 4 filmes falam sobre temáticas muito semelhantes. No caso, os outros 2 filmes da parceria foi Touro Indomável e A Última Tentação de Cristo. Né? O Scorsese, primeiro de tudo, né, tem que falar um pouquinho dele. O Scorsese, para quem quiser conhecer mais sobre o Scorsese, recomendo esse livro aqui, ó, Conversas com o Scorsese, do Eric Lacks. Tá? Maravilhosa, saiu pela Cossack Naif, extinta Cossack Naif, acho que consegue em sebo. Esse aqui é um livro muito revelador sobre o Scorsese, sobre como ele pensa cinema. Né? Ele é um grande cinéfilo, foi professor de cinema, foi professor de vários nomes aí, como por exemplo o Oliver Stone. E um grande diretor, fez Os Bons Companheiros, o próprio Última Tentação de Cristo, New York, New York, com a Liza Minnelli. Ele fez Aviador, Infiltrados, Ilha do Medo, Lobo de Wall Street, fez Cassino, Cabo do Medo, enfim, uma série de grandes filmes, alguns clássicos absolutos, outros nem tanto, outros incompreendidos, como por exemplo Kundum e Silêncio. E é um grande diretor. O Scorsese, quando criança, ele teve uma educação católica muito fervorosa, assim como o Paul Schrader também. Eles tiveram essa criação católica bem rígida. Família italiana, né, geralmente. E o Scorsese, inclusive, ele estudou em seminário, ele ia ser padre, e, curiosamente, foi pro lado oposto, né, foi pro lado profano, que a gente vai falar daqui a pouco por causa desses dois filmes aqui. E quando entrou na faculdade para estudar cinema, ele primeiro fez um filme de vanguarda chamado Who's That Knocking at My Door, né? Quem Bate à Minha Porta, no qual ele imita bem, assim, imita bastante, ele copia muitos maneirismos da novela vague francesa, muitos maneirismos do Sombras, um filme do John Cassavetes, que num outro dia eu vou falar sobre ele. E aí ele começa a trabalhar fazendo filmes de baixo orçamento, trabalhou para o Roger Corman. Roger Corman produziu um filme dele chamado Boxcar Bertha, né? O Scorsese foi contratado para fazer. Não é exatamente o filme do qual ele se identifica, porém ele conseguiu fazer alguma coisa bem interessante, assim como Alice Não Mora Mais Aqui, que é um grande filme no qual ele não se identifica a princípio, mas como ele era um apaixonado pela Hollywood clássica, então ele conseguiu se adaptar ao tipo de linguagem. Assim como New York, New York vai ser uma adaptação para o gênero musical. O filme não é tão compreendido, mas enfim, eu acho um grande filme, eu acho uma grande sacada. Eu estou gravando esse vídeo agora porque semana passada foi aniversário dele. Eu estava em dúvida qual pauta seria. Eu não estou decidindo muito pauta porque eu não estou muito preocupado com views e não sei o que, tal assim, likes, essas coisas. Então eu decidi pelo fato de ter sido aniversário dele semana passada, e eu gosto muito do Scorsese. Acho ele um dos grandes diretores, talvez o último grande da Hollywood, da nova Hollywood. Vivo, talvez, ele ou Paul Schrader, né? Posteriormente aí a gente teria aí o Abel Ferrara também, esse cineasta da rua, cineasta mais punk rock assim. O Scorsese já foi assim, hoje ele trabalha com outra vertente, mas ainda assim muito boas, né? São vertentes muito boas, mais de trama, mais de cinema mais convencional, mais indústria. Antes ele tinha que se virar nos 30 mesmo. Nos anos 80, mesmo com a fama pós-Taxi Driver e pós-Toro Indomável principalmente, ele não conseguia levantar dinheiro para os projetos dele, inclusive teve que adiar várias vezes A Última Tentação de Cristo, que saiu em 88, e teve que adiar O Silêncio, que é um filme que ele tenta fazer desde os anos 70 ou 80, e só foi ser lançado em 2016, né? Para ver o tipo de filme que ele faz.
e boa parte deles não dá uma bilheteria tão expressiva porque são filmes geralmente incompreendidos, geralmente sofrem, né? São filmes que sofrem. Porém, vamos lá. Antes de falar desses dois filmes, eu gostaria de falar de algumas obras, alguns artistas dos quais o Scorsese se inspira para fazer esses filmes aqui. Esses dois em específico, porque eles conversam muito, eles dialogam muito. Um é uma espécie de antítese do outro, né? Eu recomendaria aí dar uma pesquisada em um impressionista alemão-judeu chamado Lester Uri. Eu acho bem interessante dar uma olhadinha nele. Willem de Kooning e Jackson Pollock, do expressionismo abstrato, que é basicamente a abertura disso aqui, uma das primeiras visões de Nova York que a gente tem no Taxi Driver tem a ver com essa coisa do abstrato, né? E também Van Gogh, né? Van Gogh, eu acho que é a grande influência dele, que inclusive o próprio Scorsese vai interpretar o Van Gogh no cinema, no filme do Kurosawa Sonhos. Quem interpreta o Vincent Van Gogh é o Martin Scorsese. E posteriormente ele vai fazer no filme Contos de Nova York, que é uma coletânea de 3 médias-metragens, dele, do Woody Allen e do Coppola, mais da Sofia do que do Coppola, do Francis Ford Coppola mesmo, no qual ele vai falar sobre um artista plástico, né, um pintor. E esse pintor faz essas imagens mais abstratas, mais desconstruídas, mais radicais, né? Interpretado brilhantemente pelo Nick Nolte, aliás. E tem a Rosanna Arquette, a irmã da Patrícia Arquette, que está nesse filme aqui. Então, vamos lá. Eu queria primeiro abrir um flanco de pensamento, talvez. Tem a ver comigo, porque eu gosto de estudar mitologia, eu gosto de estudar arquétipos e tudo mais, e sempre que eu posso eu coloco esse tipo de leitura em um filme que se permite isso, e esses dois permitem-se isso. O que a gente tem que entender? Primeiro, o ser humano ele é formado por uma dualidade. Essa dualidade tem a ver com a luz e com a sombra, o bem e o mal, o dia e a noite, enfim, o positivo e o negativo, essa ideia de equilíbrio entre a nossa luz e a nossa sombra. A nossa sombra, geralmente, ela não pode ser expressada no mundo real, porque ela é violenta, porque ela é instintiva demais, ela é agressiva, ela é impulsiva, então a gente tende a reprimi-la socialmente. E aí eu vou entrar numa frase do Nelson Rodrigues, que tem tudo a ver com esses filmes, que é o personagem é vil para que não o sejamos. O que é esse personagem é vil? O personagem é maligno, é maldoso, para que nós não o sejamos na vida real. Por isso, a representação artística deve ou pode assumir um caráter maligno, um caráter feio, um caráter violento, para que nós no mundo real não sejamos, entendeu? E esses filmes aqui vão falar muito disso. Esses filmes têm uma leitura muito pessoal do Scorsese e do Paul Schrader, que colocaram seus demônios internos principalmente no Taxi Driver, né, onde eles não tinham mais nada, vamos dizer, a perder. Principalmente Paul Schrader, que quando escreveu o roteiro estava morando dentro de um carro e aí foi morar de favor na casa da ex-namorada. Como ela foi viajar, ele ficou lá um tempo e teve que escrever o roteiro em 10 dias, estava sem dinheiro, tinha sido demitido dos trabalhos dele e tudo, sem perspectiva, sem conseguir financiamento para produzir os filmes dele, que ele queria dirigir também, e posteriormente se tornou um grande diretor, né? Mas na época ele estava muito mal, revoltado com o mundo, aquela criação católica fervorosa e fanática veio à tona em forma de discursos de ódio, e aí o personagem é extremamente odioso, né? Mas onde eu quero chegar é, além da obra de arte ser essa válvula de escape para a nossa sombra, o personagem Travis Bickle e o personagem Frank Pierce, que aqui é interpretado pelo Nicolas Cage, e o Travis Bickle pelo Robert De Niro, como todo mundo sabe, porque o filme é mais famoso, né? Esse aqui passou batido, esse aqui foi sucesso. Ganhou Palma de Ouro em Cannes, inclusive. Esse aqui passou batido em tudo. O personagem Travis Bickle e Frank Pierce,
eles fazem parte de uma espécie de classe de personagens arquetípicos que se sacrificam para que o público, o público da obra, do filme em questão, seja, entre aspas, salvo, né? Considerando a criação católica. E eu estou pegando emprestado alguns termos de um teórico de teatro que eu gosto muito, chamado Francisco Carneiro da Cunha, que fez um estudo bem interessante sobre a mitologia cristã na obra do Nelson Rodrigues, né? Esses estudos estão num livro chamado Nelson Rodrigues Evangelista. Não é um livro doutrinário de religião, na verdade ele renega, né, bastante esses conceitos e parte para um outro tipo de leitura. Eu gostaria de aplicar essas leituras ao Taxi Driver e ao Vivendo no Limite. E eu queria estender também um pouco para falar de como eu sou um bandista, eu faço muitos paralelos entre a mitologia judaico-cristã, a arte e a mitologia iorubá, que é a que dá origem ao candomblé e tudo mais. A religião candomblé, a religião umbanda e tudo mais, né? O Travis Bickle, vamos lá, começar umas viagens muito loucas aqui. Bom, tive que dar uma pausa aqui para poder continuar o vídeo, vai ficar longo. Tento não deixar longo, mas vai ficar longo. Foda-se. Eu tava lá no Travis Bickle, né? Eu tava falando de Umbanda, essas coisas, tudo, mas espiritismo de uma maneira geral, que se você pensar em estudo espiritualista, eles têm muito a ver com o próprio estudo de obra de arte, porque não pode ser tão apegado a dogma, não pode ser tão apegado a conceitos muito fechados em si, entendeu? Tem muito a ver com o conceito interpretativo, é muito complicado ficar linkando e listando nomes e tudo mais sem uma base mais aberta, uma mente mais aberta acerca do que seja o estudo de uma religião, entendeu? A religião nasceu da arte, nasceu do teatro, né? Se você pensar que lá atrás, quando se liam os ditirambos, os cantavam, na verdade, os ditirambos, lá na Grécia pré-tragédia grega, né, pré-ática, na Grécia tribal ainda, que isso vai dar origem às tragédias gregas, você vai ver que havia encenações, máscaras, enfim, figurinos, música e efeitos e tudo mais, né? Mas depois não vou entrar nisso aí, senão vai abrir um leque aí que só sai daqui amanhã. Eu fiz algumas anotações e eu queria ler uns trechos para vocês terem uma noção do que mais ou menos eu estou tentando colocar aqui. Primeiro que a gente tem que entender que isso, pegando os termos do professor Francisco Carneiro da Cunha, que quando ele vai falar de mitologia cristã, ele vai falar de... Quando ele vai falar de mitologia cristã, ele vai falar da dualidade do homem, e vai falar do central, o seu psicológico, vamos dizer assim, e seus dois lados simbólicos, né? Então ele vai usar o termo, para as obras do Nelson Rodrigues, ele vai usar o termo Jesus, Cristo e Satanás. O que é esse Jesus, Cristo, Satanás? Jesus seria o indivíduo, a pessoa que está no meio, a pessoa que pode se dividir tanto para o bem quanto para o mal, tanto para a luz quanto para a sombra. O Cristo seria a luz e o Satanás seria a sombra. Todos elementos de um mesmo ser simbólico, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode levar ela ao pé da letra, porque senão as pessoas saem acreditando em homem que anda sobre as águas, da mesma forma que acreditaria em Gênio da Lâmpada ou no Aladim, caso o livro que caísse nas mãos dele fosse outro livro, e não a Bíblia em si, entendeu? Da mesma forma acontece com a Ilíada, acontece com a mitologia orixá, acontece com a Odisseia, acontece com qualquer outro livro formador de sociedade, ou as grandes epopeias, né? Como a Divina Comédia, ou o Paraíso Perdido, ou os Lusíadas, enfim. A gente não pode levar aquilo ao pé da letra, tem que entender aquilo como linguagem poética. A linguagem poética, ela faz aquilo que a linguagem científica não consegue fazer, né? Que é
dar o lado emocional da coisa. Taxi Driver e Vivendo no Limite, eles têm uma linguagem poética. Então vamos lá para os escritos. Travis Bickle pertence majoritariamente à noite, à sombra, né? Ele tenta se instalar no dia, negando sua natureza sombria e erra grotescamente. Toda vez que ele, de dia, tenta interagir com alguém, ele demonstra fragilidade, né? Ele não sabe interagir, ele não consegue conversar com as pessoas. Ele consegue ter voz, geralmente mais quando está de noite, né? Isso já se demonstra logo no início do filme, quando o táxi aparece vindo de uma fumaça. O Travis, sendo uma criatura sombria, uma criatura infernal, ele surge dos fogos do inferno, vamos dizer assim, para andar nesse limbo que é a Nova York representada nos dois filmes, aliás. Esse aqui é um ser mais de, vamos dizer, de luz, porque ele é um paramédico e esse é um taxista. Esse promove a morte e esse promove a vida, né? Mas ambos negam a sua fração sombria e acabam entrando em ciclo trágico a partir disso. Quando alguém nega a sua própria sombra, ele acaba não conseguindo se entender como ser pleno, ser completo, né? Não se pode negar a própria sombra, deve dar vazão a ela simbolicamente. No caso do Travis, ele dá vazão a ela literalmente, ele massacra um monte de gente e torna-se aquela criatura da noite. Mas após isso, ele consegue salvar a Iris, que é a personagem da Jodie Foster, e consegue encontrar um certo equilíbrio no final do filme, ainda que você veja que não está plenamente compreensível para ele aquele equilíbrio que ele deve alcançar. No caso do Nicolas Cage, do Frank Pierce, a noção de equilíbrio é um pouco mais além, já que ele busca sempre a salvação. Ele é uma pessoa que opera milagres pela mão, né? Ele seria, vamos dizer aí, o Cristo da relação luz e sombra, Cristo e Satanás. Esse Jesus, esse ser humano, esse indivíduo, só abraça a fração luz. Esse aqui é treva e só tenta abraçar a fração luz. Entram em desequilíbrio porque não dão vazão à própria sombra e aí caem em desgraça. O Frank Pierce, que operava milagres com as mãos, ele passa a matar, né? Sem querer, ele mata as pessoas que veem a mão dele, morrem, e isso vai culminar numa cena muito pesada de um recém-nascido do qual ele tenta salvar e não consegue, né? E isso vai gerar uma culpa no personagem dele por não ter salvo uma menina que era uma usuária de drogas ou alguma coisa assim, chamada Rose. E o espírito dela, um delírio do espírito acerca do espírito dela morto, retorna para ele, falando com ele, dizendo que ele não a salvou, quando vai revelar-se uma espécie de autopunição, né? E autonegação dessa sombra, porque através da morte também pode-se gerar um milagre, como vai demonstrar o filme, eu falo daqui a pouquinho. E o Travis, buscando ser um ser da luz, sendo originariamente treva, vamos pensar em Umbanda, em Candomblé, é um Exu querendo ser um preto velho, ou pensando em mitologia cristã, Satanás tentando ser Cristo, e Hades tentando ser Zeus, ou enfim, tem uma série de leituras possíveis, né? Falando em mitologia grega, aliás, eu gosto de comparar os dois a um personagem mitológico grego muito importante chamado Caronte. É o barqueiro do inferno que leva as almas das pessoas através do rio Styx e do rio Eufrates? Não, Eufrates é católico. O rio Aqueronte e o rio Styx, né? Ele navega por essas duas correntes do além, levando as almas para o inferno, né? No caso, o Travis é literalmente um barqueiro do inferno. Nas palavras do próprio Paul Schrader, é um caixão de metal com esse Nosferatu boiando por cima desse esgoto chamado Nova York. Esse esgoto seria o rio Styx, né? Onde o Travis coleta essas almas.
E por ele tentar ser um ser única e exclusivamente de luz, coisa que ele não é, ele tem que aprender a abraçar a sua fração treva para entrar em equilíbrio. Ele começa tentando abraçar só a luz, mas sendo majoritariamente treva, majoritariamente infernal, nasce dentro dele um julgamento moral muito severo, muito radical, muito violento. E ele acaba entrando em parafuso, e todas as pessoas das quais não condizem com a visão de mundo dele, condizem com a simpatia que ele está tentando demonstrar no mundo, né, principalmente nas cenas de dia, são condenadas a um julgamento moral ultra severo e, em alguns casos, até passíveis de punição com a pena de morte instaurada por ele mesmo. A vantagem do Travis Bickle é que a fúria dele vai ser direcionada para pessoas igualmente malignas. Elementos, eu não vou dizer nem pessoas, porque não se trata muito de drama realista, né? O filme é bem delirante para ser tratado como filme realista. No caso, o Travis não conseguindo matar alguém da luz, no caso o Palantine, o político, que ele sente certa inveja porque atrai a atenção da Betsy. A Betsy e aliás, as mulheres dos filmes eu falo daqui a pouquinho, a Betsy é o interesse, vamos dizer, amoroso, o primeiro interesse amoroso dele no filme. E ele faz uma merda homérica lá ao levar ela no cinema. Mas, a Betsy tem um olhar atraído ao Palantine, seja uma figura paterna, seja uma figura masculina amorosa, não interessa tanto. Mas esse olhar dela para o Palantine faz com que o Travis sinta uma certa inveja, e essa inveja se torna revolta contra o mundo, revolta contra o sistema, revolta contra as pessoas, revolta contra negros, revolta contra judeus, revolta contra estrangeiros, revolta contra as mulheres, revolta contra tudo. Ele mergulha de vez numa treva que não é elementar, não é uma treva de equilíbrio, mas sim um inferno pessoal do qual ele vai sendo tragado e sugado e vai capotando, barranco abaixo, sem perspectiva de salvação, né? Ele, não conseguindo matar essa figura paterna, entre aspas, e amorosa, entre aspas, da Betsy, que é o Palantine, o político, ele se volta para uma outra figura paterna barra amorosa, que é da segundo interesse afetivo dele. Não é interesse amoroso, de amor, romance, mas é um interesse afetivo dele, que é a Iris, interpretada pela Jodie Foster, no qual está submissa sob a sombra de um homem cujo apelido é Sports, né? Que é interpretado pelo Harvey Keitel. É um cafetão interpretado pelo Harvey Keitel. E uma das cenas mais chocantes do filme é quando você vê uma cena entre o Harvey Keitel e a Jodie Foster, no qual ele sensualiza, ele seduz ela com uma fala mansa, um carinho e tudo, mas a luz, né, a fotografia vermelha, pesada, que o Scorsese imprime, meio que representa esse julgamento moral da visão do Travis Bickle em relação a esse personagem, né? Que é uma visão do próprio Scorsese, do próprio Paul Schrader também, que passaram por essa criação católica fervorosa e violenta, moralmente violenta, né? Eles não eram fisicamente violentos. O Travis, para se redimir e ao aceitar a própria sombra, a partir do momento que ele não mata alguém da luz, ele vai para a luz e não se encaixa nela e não consegue matar o Palantine, ele se volta para a noite, ele se volta para as trevas, se volta para o inferno, que é o lugar onde ele pertence. Inclusive, uma das cenas onde ele está telefonando, ele tenta falar com a Betsy, que é uma criatura da luz, ele está num lugar claro, ele não consegue falar com ela, sai e mergulha de novo nas trevas no fim do corredor, que é o lugar onde ele pertence. Ele pertence ao inferno. Ele é, vamos dizer, na mitologia e no estudo espiritual da Umbanda, ele é um Exu, entendeu? Ele pertence a esse lugar, a essa frequência de energia. Ele não pode ser um ser unicamente de luz e não sei o que, ele não consegue, não dá certo para ele. E ao aceitar essa sombra, ele começa a agir como agente purificador, vamos dizer, punitivo do Antigo Testamento católico lá da Bíblia. Ele mata o cafetão, mata um cara que cuidava dos quartos do hotel barato onde a Iris era prostituída,
e dopada, né? Ela era drogada, mantida, drogada como prostituta aos 13 anos, né? Isso revolta absurdamente o Travis Bickle e ele, ao cumprir sua função de ser das trevas, desse Exu, dessa criatura Caronte, dessa criatura infernal que vai punir severamente os pecadores que não demonstram nenhum tipo de arrependimento, isso na visão católica e exclusivamente do Scorsese e do Schrader, ele vai ceifando essas almas. Ele mata o Sports, mata esse cara que cuida dos quartos e mata um mafioso que estava lá, colheu o arrigo da prostituição e estava tendo um encontro com a Iris. E massacra todos eles e tenta se matar. Não consegue. É simbolicamente ele não conseguir, porque a partir desse momento ele é tratado como herói. E aí ele consegue abraçar a própria treva e entende-se como um ser a serviço de uma luz justiceira, de uma justiça que vai unir a luz e a treva. Ele vai cumprir uma missão boa através de um viés maligno, porque ele é dessa frequência. Ele não consegue ascender a um mundo de luz porque ele é um ser exclusivamente trevoso. Ele é um Exu, né? De acordo com os estudos da Umbanda, um Exu ele é basicamente isso. Ele cumpre a justiça, ele obedece uma lei, mas nos vieses do inferno, no viés não do maligno, não é maligno, mas das trevas, do inferno, de algo bem mais potente, bem mais denso, né? Já o Frank Pierce, eu fiz umas anotações aqui seguindo a mesma lógica, né? Ele é uma entidade proeminentemente da luz e que opera milagres. Ele nega sua treva interior e não enxerga a morte como igual e potente força milagrosa. A partir do momento que ele nega isso, a morte, a sagrada treva, né, passa a azucriná-lo por longos dias, não deixando que Frank descanse. Aliás, é uma característica que os dois têm em comum. Os dois têm insônia, eles não conseguem dormir. A partir do momento que você nega a sua treva, sua sagrada treva interior, sagrada luz e sagrada treva em equilíbrio te relaxam, eles não conseguem esse equilíbrio, eles não conseguem dormir. Não deixando que Frank descanse. Quanto mais ele nega, menos ele dorme e mais no limbo ele mergulha. A cidade e a própria estética do filme, principalmente nesse aqui, vão ficando cada vez mais frenéticas e absurdas, né? Em alguns casos até beirando o surrealismo. Esse filme aqui, aliás, calma minha caneta aqui. Esse filme aqui é como se fosse o resultado do cruzamento entre o Taxi Driver e o Depois de Horas, que é um outro filme do Scorsese que é tão maluco, doente mental, negócio frenético, aceleradíssimo, né? Ele dialoga bem com esses dois filmes aqui, mas as temáticas são um pouco diferentes. Esse filme é o cruzamento entre o Taxi Driver e o Depois de Horas, né? A mistura do frenesi total do Depois de Horas com a Nova York infernal do Taxi Driver. O Frank, à medida que ele vai negando mais e mais a sua sagrada treva interior, ele passa a dormir cada vez menos e enxergar essa cidade cada vez mais caótica, né? Coisa que ele só enxergava esse caos. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Esse caos no hospital onde ele entregava os doentes. Aquele caos começa a sair do mundo e começa a penetrar as realidades todas e chega ao limite de penetrar o seu inconsciente na cena em que ele toma a droga do Cy Oates, que é o drug dealer lá, que faz as vezes do esporte em relação a Iris. O Cy Oates faz isso em relação a Mary, a personagem da Patricia Arquette, né? Quanto mais ele nega, menos ele dorme e mais no limbo ele mergulha. A Mary e a Rose, a Mary,
a personagem da Rosanna Arquette, e a Rose, a, a pessoa que ele tentou salvar e não conseguiu, elas são duplos, elas são um duplo da mesma coisa. Assim como a Betsy e a Iris no Taxi Driver. No Taxi Driver vão ser duplos também. Tanto que elas usam o mesmo figurino. Aqui não, aqui elas têm uns figurinos diferentes, mas têm posturas e contextos semelhantes. Aqui o figurino é praticamente o mesmo, branco e vermelho, a paleta de cores de boa parte do figurino delas. Né? Elas são duplos, representam a paz de espírito que Frank busca. Assim como a Betsy e a Iris vão ser a paz de espírito que o Travis Bickle busca e não consegue, porque nega a própria natureza de ser infernal. Aqui ele busca essa paz porque ele também nega a sua fração treva, né, sem entender que o milagre da morte é um milagre igual ao milagre da vida, né, tentando não obedecer à ordem natural das coisas. Ele só conseguirá sua luz sagrada, que é a Mary, se entender que a morte, a Rose, é sua sagrada treva e que foi igualmente um milagre. Porque ele se culpa da morte da Rose. Ele se culpa da morte da Rose. Ele não consegue dormir por causa da morte da Rose. Então, ele tenta ter uma conexão um pouco mais afetiva com a Mary, mas não consegue. Ele só vai ter essa ligação afetiva a partir do momento em que esse fantasma da Rose ressuscita, né? Como é demonstrado assim, naquela cena magnífica linda, né? Do personagem do Frank Pierce andando pelas ruas e puxando as pessoas do chão, né? Tirando esses espíritos do lodo, do limbo, né? Ele também é uma espécie de Exu, vamos dizer assim. Ele também trabalha nas trevas, apesar de ser um ser majoritariamente de luz, né? Aí na Umbanda ele estaria mais identificado talvez com um Exu das matas, um Exu do lodo, umas coisas que tem várias vertentes de Exu, Exu Tiriri, Exu caveira, Exu Tata Caveira, Exu capa preta e tudo mais. Né? Para entender um pouco mais sobre, só para dar um parênteses aqui, para entender um pouco do que se trata esse pensamento em relação a Exus, vamos pensar na arquitetura gótica. A igreja gótica tem aquelas coisas pontudas e tudo, e fora tinha umas gárgulas, né? Aqueles demônios de pedra. Dentro você tem a luz, você tem Deus, você tem a luz. E fora, protegendo isso, você tem esses gárgulas olhando para fora. Eles não olham para dentro, eles olham para fora para proteger do que vem de fora. Basicamente o Exu faz isso. As entidades da esquerda da Umbanda, elas são tratadas como guardiões. Por isso que eles vêm primeiro nos rituais, se canta primeiro para os Exus, se canta primeiro para as pombagiras, porque eles são criaturas guardiãs. Eles vão guardar as energias ruins que vêm de fora, essa energia é igualmente má, entre aspas, infernal, vai combater essa energia que está vindo para atingir a essência boa. A igreja gótica seria a representação do próprio ser humano, da própria alma humana. O miolo da alma humana tem sua fração boa e sua fração ruim, sua fração boa e sua fração má, sua fração dia, fração é ótimo, fração dia e fração noite, amalgamados, né, ao mesmo tempo ali, unidos em harmonia. Esses gárgulas saem dessa fração noite para proteger. Eles olham para o lado de fora e esse aqui cuida do interior, que é a essência boa. Não sei se deu para ficar explicado aí. Mas enfim, merece uma atenção maior porque são estudos muito interessantes. Inclusive, vamos para a cultura pop, um Exu capa preta, aí, vamos dizer assim, é o Batman. Né? Ele é uma criatura da noite, das trevas, que cumpre a lei por outras vias que não a da lei dos policiais, mas a dos bandidos. Ele é violento, ele é agressivo e tudo mais, mas enfim, isso vai ser uma outra discussão aí que vai gerar muita coisa. Assim como essas representações da mitologia judaico-cristã em obras contemporâneas, como por exemplo O Beijo no Asfalto do Nelson Rodrigues, que é uma releitura da Paixão de Cristo, mas também vai ficar para um outro dia. Aliás, eu dou oficinas de dramaturgia sobre esses conceitos também. Quem tiver interesse tem que fazer o jabá, né? Tem jeito. Vamos lá. O Frank Pierce, nessa cegueira,
tenta salvar o pai de Mary, que é um cara que havia infartado. Um homem que teve uma vida muito complicada e deseja morrer. Somente pelas mãos daquele que opera milagres e salva vidas é que este homem amargurado conseguirá morrer em paz, operando-se assim o milagre igualmente potente que é o milagre da morte. O Frank Pierce ele nega que a morte faz parte de um fenômeno tão milagroso quanto a vida. Ele chega no começo do filme, ele faz massagem cardíaca no pai da Mary, que infartou, e o cara que estava dado como morto, o parceiro dele já ia dar a notícia e falar, não, o cara morreu, já era, ia dar o aviso e tudo. O Frank faz essa massagem cardíaca e o cara volta à vida. Né? Simbolicamente um milagre, que aliás é representado pela fotografia do Robert Richardson, que é um diretor de fotografia que eu gosto muito, que ele joga um feixe de luz em cima do corpo do pai da Mary e esse cara volta à vida. E quando, lá pra frente, o Frank finalmente entende que a morte é um milagre tão potente quanto a vida e abraça a sua treva, esse cara, o pai da Mary, pede para morrer, né? Ele pede pro Frank matá-lo, ele o mata, e aí a fotografia do Robert Richardson vai apagando o corpo do cara, o cara vai entrando em trevas. E aí ali, simbolicamente, é o personagem do Frank Pierce lá tomando oxigênio, com os eletrodos grudados nele mesmo, ao invés de ser no cadáver, no corpo ainda vivo, né, que vai se tornar cadáver. E à medida que aquilo vai se tornando escuro, 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 vai sendo abraçado pelas trevas, aquilo simbolicamente é o Frank Pierce abraçando a própria treva e amando-a. Como diz o Nelson Rodrigues, né? É somente passando a mão no rosto e reconhecendo uma face linda e outra hedionda. E o ser humano só será pleno quando você aprender a olhar e amar a própria hediondez, igualmente como se ama o lado belo, né? O positivo e o negativo se unem dentro do Frank Pierce e aí ele opera seu milagre definitivo, que é o perdão de si mesmo em relação à morte da Rose e o perdão que a Rose oferece em relação à morte dela, para que ele entenda que a morte dela também foi um milagre, entendeu? Humanizador. Então são artes muito humanizadoras, né? O Frank tem consciência do seu poder milagroso simbólico ao dissertar sobre isso, sobre acreditar em espíritos, né? O Travis Bickle e o Frank, como eu disse, são uma espécie de Caronte. O Coates, é isso? Cadê? Eu escrevi o nome do cara aqui. Coates. O drug dealer, ele é um duplo uma espécie de continuação temática do Sports. Né? A diferença é que o Frank, ao invés de matá-lo, ele o salva na condição de ser de luz, na condição de ser que opera esses milagres de salvar a alma do limbo. Esse aqui elimina o Sports, esse aqui salva o Sai, que está simbolicamente, nas palavras do Scorsese, crucificado numa cerca, onde ele caiu do prédio e ficou preso numa cerca, está simbolicamente crucificado. E a partir do momento que o Frank abraça essa treva, quando ele salva esse drug dealer, esse traficante, que é o Sai, e olha para a luz, para a cidade, o Sai está mostrando para ele, olha que lindo, olha que beleza, eu amo essa cidade, a cidade está sendo iluminada por fogos de artifício e as faíscas das pessoas que estão trabalhando na cerca, onde o Sai está afincado, né? Então o Travis seria um anjo do Antigo Testamento, um vingador do Antigo Testamento, e o Frank seria do Novo Testamento, né? O Frank aceitando a sua sagrada treva. Eu fiz aqui um paralelo entre o Frank e o Travis. Ambos, algumas semelhanças e algumas diferenças entre eles. Ambos trabalham no turno da noite, ambos têm insônia, ambos negam sua sagrada treva, ambos são simbolicamente esse ser Exu, esse ser Caronte, esse ser, né, satânico, né, e sacro e profano ao mesmo tempo, mas negando sua fração profana, e daí o desequilíbrio, daí as tragédias em suas vidas simbólicas. Não se pode levar para esse tipo de leitura, não se deve levar o filme literalmente a sério como algo realista. Não, na verdade é uma representação poética de uma situação interna nossa da vida, não que a gente tenha a ver com esses personagens.
mas eles dizem, através da poética do filme, do Scorsese e do Schrader, coisas sobre nós, né? Eles bebem álcool, são motoristas / socorristas, no caso o motorista da ambulância, em menor grau, né? E em maior grau socorrista, daí a sua fração luz. E o Travis Bickle é um motorista socorrista, em menor fração socorrista, em maior fração motorista, porque ele leva essas almas desse inferno para lá e para cá na sua embarcação, que é o táxi. E ele é um socorrista por conta da Iris, que é uma vítima dessas almas ruins, desse inferno. Ele vai lá, combate o mal, combate o fogo com fogo, ele é mau, combate esse inferno com uma força infernal e salva a Ares. Ele socorre ela e a devolve para a família que estava desesperada em busca da filha, né? Que foi entregue à prostituição e tudo mais. A função arquetípica do Frank é ressuscitar. A força dele é uma força de ressurreição. Por isso o link com o Novo Testamento. A do Travis é a morte, né? Ele mata. A função dele arquetípica é ceifar, né? Vamos pensar aí no tarô, nos arcanos maiores do tarô, por exemplo. Ele é a carta da morte, ele é a carta do diabo, ele é a carta dessas forças, entre aspas, antagônicas aí, né? O Frank, ele seria a carta da estrela, a carta da temperança, né? Ambos possuem a carta da força, ambos possuem a carta da roda da fortuna, que é a ideia de mudança, que é uma carta que vai falar muito de narrativa. Estudar dramaturgicamente o tarô é muito interessante. Pode acreditar ou não no tarô, foda-se. Não interessa a crença aqui, assim como questão católica e questão umbandista, não interessa. Tentar estudá-las como um conceito poético que representa uma visão de mundo, né? A carta da Roda da Fortuna, ela é uma carta que fala de mudança, que é a base de toda a ideia dramatúrgica, né? Vale muito a pena estudar o tarô, assim, nesse sentido. Jung e o Tarô, aquele livro da Sally Nichols, é um livro bem interessante para se entender esses assuntos aí. A semelhança deles, ambos são descolados durante o dia, eles não conseguem se interagir durante o dia, só conseguem interagir à noite. O Cy Coates, ele é o antagonista do Frank, e o Sports é o antagonista do Travis, né? Como eu disse, a essência do Travis é a morte, então ele mata o Sports, e a essência do Frank é a vida, então ele salva o Cy. A Mary e a Rose e a Iris e a Betsy, elas formam uma espécie de ideal a ser alcançado pelos dois, tanto pelo Frank quanto pelo Travis. O Travis, em relação a Betsy, no início, né, ele tem essa tentativa de ser da mesma frequência diurna da Betsy e não consegue. Leva ela para a noite e dá errado o encontro. No caso, ele leva ela para assistir ao filme Sometimes Sweet Susanna, uma coisa assim. A Doce Susana, que não é exatamente um filme pornô, né? Muita gente fala, não, porque levou ele num filme pornô. Não é exatamente um filme pornô. Tá tendo uma obra aí. Barulho dos caras asfaltando a rua. Não é necessariamente um filme pornô. É um filme cuja pornografia é um elemento, mas não é um filme exatamente pornô. Ele é um filme experimental, um filme que busca falar sobre liberdade sexual, ele tem um discurso diferente do que seria o filme pornô que a gente conhece hoje, principalmente, né? Ele leva ela nesse cinema e dá errado, né? Ele absorve esse tipo de filme na diegese do filme Taxi Driver. Ele, Travis Bickle, ele absorve esse tipo de filme e não vê, como ele é um ser das trevas, um ser do inferno, ele não sente nenhum asco em relação a isso. Ele vai desenvolver esse asco a partir do momento que ele descobre que é um ser das trevas e não quer aceitar e tenta ser o ser da luz, e aí ele começa a ficar um moralista extremamente violento, né? Ele leva essa criatura do dia, essa criatura da luz, essa criatura que não tem a mesma frequência dele, num lugar onde ele pertence, ela não se dá bem e foge, né? Isso é a cena do cinema lá. Depois, quando ele salva
a Iris do cafetão, da prostituição e tudo mais, ele entra em paz consigo mesmo e com sua treva sagrada, sua sagrada escuridão interior. Ele entra em harmonia, sua fração luz e sua fração sombra se abraçam. Predominantemente fica a fração sombra porque ele é um ser das trevas, ao contrário desse aqui. Ele, de noite, já interagindo com seus amigos, com seus colegas de trabalho, coisa que ele não conseguia interagir, ele está interagindo com eles, conversando naturalmente. Você vê que até a postura do Robert De Niro, né, a postura dele muda, ele está mais relaxado, está mais tranquilo, o cabelo está um pouco mais arrumado. Ele vai até o carro, alguém fala, tem alguém no teu táxi. Ele olha, vai até lá, e é a Betsy, já de noite, coisa que ela não... Né, ela só participa de 2 cenas noturnas. E aí, a segunda vez que ela participa já é na conclusão da trajetória do Travis, onde ela, por ter salvo a Iris, ele ganha essa recompensa de ter essa esperança de se encontrar com a própria luz novamente. Só que ao perceber-se criatura das trevas, ele abre mão, né? Ele nem cobra a passagem, né? Ele nem cobra a passagem, a corrida do táxi. Ele nem cobra. Então ele olha para ela com um ar até sereno e abre mão, abraçando suas próprias raízes infernais, volta para a noite, circulando no meio da noite, olha pelo retrovisor, dá aquele clique estranho lá do coisa, mostrando que ele ainda é aquela criatura violenta, aquela criatura maligna, mas ele abraçou essa noção e agora ele é outro Travis Bickle a partir disso, né? E aí a Betsy e a Iris cumprem suas funções simbólicas, suas funções alegóricas na trajetória dessa criatura que é o Travis Bickle. Com o Frank Pierce, a Rose entra nessas trevas, ela faz o que seria a Iris no Taxi Driver, é a Mary, e a Mary, que começa igual a Iris no Vivendo no Limite, ela começa igual a Iris do Taxi Driver, ela começa igual, porém vai adquirindo esse contorno de objetivo, de iluminação, de salvação, de perdão, de luz a ser alcançado, que é muito mais parecido com a Betsy. Então a Rose é uma espécie de continuação da Betsy e a Mary é uma espécie de continuação da Iris, né? Ao salvar o pai da Iris da maneira correta, que é um cara que estava sofrendo muito e pedia para morrer, e ele vai lá e mata, a Iris o abraça como um benfeitor, um ser milagroso, e ele se abraça e se perdoa como um benfeitor e um ser milagroso, abraçando sua treva, percebendo que ao concretizar-se a morte, ele também está mantendo um ciclo milagroso de equilíbrio da vida, né, por assim dizer, e nisso o espírito da Rose aparece na frente dele e o perdoa. E ela diz que ele tem que se perdoar, e ele se perdoa. E ao contrário do Travis, que mergulha nas trevas dentro do táxi tranquilamente, sabendo de sua função arquetípica, o Frank deita-se numa cama no colo da Mary, isso é simbólico, né? O nome dela, Mary, já é ultra simbólico, e esse final meio Pietà, né? A estátua da Pietà. Ele deitando no colo dela e a luz aumentando, 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 ele reencontrando sua fração luz, né? Depois de abraçar sua fração treva, ele reequilibra sua fração luz até ela se ilumina, o filme corta e acaba, e termina numa nota bem melancólica, bem menos frenética do que estava acontecendo até então, né? São 2 grandes filmes, eu recomendo aí. Só fica a errata que eu percebi agora, que eu falei Eric Lax escreveu Conversas com Woody Allen. O cara que escreveu Conversas com Scorsese é Richard Schickel, tá? Richard Schickel, Conversas com o Scorsese. Eric Lax, Conversas com Woody Allen. Ainda tem o Conversas com Kubrick e de uma outra editora, o Conversas com Almodóvar. São livros bem interessantes para se entender como funciona o pensamento criativo desses artistas e diretores, tá? Bem interessante.
E também tem aquele puta livro enorme chamado Scorsese on Scorsese. Eu só tenho ele em inglês, é um calhamaço desse tamanho assim, né? E eu recomendo visitar a obra do Scorsese, eu recomendo visitar esses dois filmes, assisti-los um após o outro, eu acho interessante. Quem tiver uma leitura diferente, acho legal comentar aí embaixo também. Vale a pena todo tipo de leitura válida, desde que encontre, como diria o crítico de cinema Pablo Vilaça, tem que dar o devido crédito, né? Eu não sou aí o plagiador duas portas. Tem que dar o crédito. Ele tem uma crítica maravilhosa, aliás, numa série chamada Jovens Clássicos, no site Cinema em Cena, né? cinemaencena.com.br. Tá lá uma análise maravilhosa do Taxi Driver. Né? Do Vivendo no Limite tem uma crítica também, mas não é tão grande quanto essa aqui, tão detalhada quanto. Eu até fica aí o pedido para ele fazer, né? De repente, se ele assistir esse vídeo, faz aí uma do Vivendo no Limite. Eu acho interessante analisar a obra do Scorsese como um todo. E o filme vale a pena assistir, assim, vale a pena ver até pelos contextos simbólicos que existem, né? Enfim, assistam toda a obra do Scorsese. Eu tenho todo o corpo de obra dele de ficção, eu tenho alguns documentários. Eu não consegui todos os documentários dele ainda, George Harrison não consegui ainda, do Bob Dylan também não. Eu tenho o Viagem pelo Cinema Americano e o Viagem à Itália, que saíram num box da Versátil. Vale a pena procurar uma aula de cinema com o maior cinéfilo que vocês poderiam conversar sobre. São aulas magníficas. O Scorsese é um grande estudioso, um grande entusiasta do cinema, né? É isso. Esse vídeo ficou enorme, mas enfim, eu já falei, foda-se mesmo, tô nem aí. Não interessa, o que interessa é uma análise mais detalhadas ainda mais, porque são dois filmes e eu fiz uma análise mais aprofundada. Alguns vídeos serão mais curtos, porque eu vou fazer um comentário mais simples, outros vídeos serão mais longos, como esse, que eu vou fazer um comentário mais aprofundado, até para auxiliar em aula meus alunos que assistem os vídeos, enfim. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o likezinho, ativa o sininho, se inscreve. Ou não, também, foda-se, não é obrigação nenhuma de se inscrever em porra nenhuma. É isso então, gente. Boa noite, obrigado pela atenção. Leiam bastante livros sobre o Scorsese, acho que vale a pena, um grande cineasta. Tem coleção dele na Taschen, tem coleção dele na Carreira do Cinema, tem esse Scorsese que é um calhamaço. São livros que serão atualizados assim, né? Porque o Scorsese sempre vai fazer algum filme que vai ter que ser incluso numa análise posterior, numa nova edição, que seja. E, enfim, tem um monte de livro, tem um monte de filme para ver, tem um monte de artigos e estudos e análises, tá bom? Muito obrigado, boa noite, até o próximo vídeo.